no direito anglo-saxão, e isso é um problema de tradução, quando a gente foi criar nosso Estado brasileiro, fazer a primeira Constituição, a gente se inspirou na Constituição americana, né? Só que o nosso histórico de produção normativa era completamente diferente. Direito anglo-saxão, direito romano-germânico. O que aconteceu? Vocês já viram, eu ia falar Rambo, claro que vocês não viram Rambo, mas vocês já viram, talvez CSI, esses aí, que eu não vejo mais, assim, mas eu tenho certeza que em algum momento que ocorre um crime, tá a polícia local fazendo alguma coisa, e aí chega o cara de óculos escuros, uma loura maravilhosa, que sempre, né, esses filmes, o FBI só tem modelo, né, aí chega lá, isso aqui agora é jurisdição federal. Vocês já ouviram essa expressão em filmes? Aí você vem para o Brasil, pega o carro, hoje, faz um teste, vai para Minas, só para comprovar isso que eu estou falando. Quando você chegar, não, só vai até a divisa, não é tão longe não. Quando você chegar na divisa, você vai ver uma placa grande assim: você agora está entrando na jurisdição da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Jurisdição. O que é jurisdição? É a prova lá do juiz federal. Eu falei ainda agorinha, aquela respostinha mínima mesmo, pode fazer. O poder, dever que o Estado tem de dizer direito. Policial militar diz direito. Você está com a dúvida, briga de vizinho, vou chamar a polícia. Senhor policial, estamos aqui, aí o policial vai olhar, você isso. Não, ele que está certo. Acabou o conflito, entrega. Entrega! A PM é assim mesmo, foi ele que falou, não fui eu. Não, não é. No Distrito Federal, pelo menos, não é. No Rio, a coisa já é diferente. Ontem eu estava vendo aquelas matérias do caso João Hélio, vocês viram? Que o de menor foi posto em um regime aberto, mas eu não tinha visto isso na época. Os PMs, quando prenderam a galera, ficaram assim, ó, para filmar. Vocês viram essa cena? Eles se deram a gravata e faziam assim com o cabelo para mostrar assim, ó, para a câmera. Rio de Janeiro. Acontece de tudo. Isso é legal? Isso é lícito? Eu não estou falando se isso é legal. Pô, o cara matou o menino. É legal. É legal. Para a sociedade é legal. Estou perguntando se é legal do ponto de vista da legalidade. Mas, enfim. Quando a gente pensa em competência, a gente tem que pensar em jurisdição. E o que eu ia dizer para vocês, por que a gente criou essa confusão na hora de traduzir a jurisdição deles, jurisdiction, para a nossa jurisdição? Se vocês pegarem um dicionário técnico de inglês jurídico, eu trago e mostro para vocês. Jurisdição, no direito anglo-saxão, é definido, sabe como? O poder, obrigação que o Estado tem de dizer o que é certo e... como é que é? E o alcance, a medida desse poder. Ou seja, jurisdição no direito anglo-saxão abrange a nossa jurisdição e abrange a nossa competência. Por isso que o policial, quando fala, não está falando besteira. Isso aqui agora está sob jurisdição federal. Tá. Ele está sob jurisdição em que aspecto? Competência. Competência. Essa competência agora é da União. Não importa o órgão que está executando. Para a gente inventou um outro sistema em que a gente tem jurisdição, significando uma coisa, competência significando outra. Outra curiosidade para vocês. Esse termo aqui em inglês, ó, para a gente seria o quê? É capacidade no direito anglo-saxão. Quando você lê o verbete, a competência deles, na verdade, diz respeito à aptidão para a prática de atos jurídicos ou de atos processuais. No nosso, isso chama capacidade. Então, essa tradução para o direito brasileiro é que criou essa confusão, tá? Então, quando eu penso em competência, eu tenho que pensar em jurisdição do juiz, do judiciário. Vamos pensar com aqueles critérios. Por que existem aqueles critérios? Se vocês pegarem aqui o juiz, olha o que diz o artigo 1º do CPC. A jurisdição civil, contenciosa ou voluntária, será exercida pelos juízes em todo o território nacional. Isso não é um poder absoluto?
Eu sou juiz, eu posso julgar no Amapá, eu posso julgar no Rio Grande do Sul, matérias militares, eleitorais, trabalhistas, não é isso que o CPC está dizendo até onde eu li? Até onde eu li não, até onde eu falei? Mas olha o cuidado que o código coloca depois da vírgula. A jurisdição civil, voluntária ou contenciosa será exercida pelos juízes em todo o território nacional, conforme as disposições deste código. Um juiz que passa no concurso aqui do Distrito Federal, ele é juiz de direito substituto, não é? Na mesma hora que ele tomar posse, o corregedor vai baixar um ato e vai dizer, olha, você vai oficiar na 2ª Vara Cível de Sobradinho. Ok? Então ele foi para Sobradinho. Vara Cível. Se esse juiz tentar exercer esse poder absoluto que é a jurisdição fora dos limites de Sobradinho, ele vai poder? O ato dele não vai ser, se alguém provocar, não vai ser válido, né? Claro que se ninguém provocar, tem aquele fenômeno da prorrogação, a gente vê isso depois se vocês quiserem. Se esse juiz tentar exercer a jurisdição dele em matéria criminal, ele pode? Não. Por quê? Porque quando o corregedor baixou o ato e colocou ele na vara cível, limitou. Então, a matéria e o limite territorial são limites, ok? Ao exercício da jurisdição. Se ele tentar processar o governador do Distrito Federal, ele pode? Ele é juiz da vara cível Sobradinho. Não pode, porque não é a atribuição dele. Ele não tem essa função, é outro limite. E se ele... Aliás, não bota ele na vara cível não, coloca ele no juizado especial cível. Se ele quiser julgar uma causa acima de 40 salários mínimos, ele pode? Não, por quê? Porque também tem um outro limite que foi imposto a ele. Então, esses 4 critérios são utilizados pelo legislador para impor limites ao exercício da jurisdição. Até aqui está ok? Lembra do conceito que ela deu de competência? Qual foi de novo? Limites de atuação dos órgãos jurisdicionais. Perceberam? Ela falou o conceito do Alexandre Câmara. E aí, falando para vocês, só existem 2 formas de se conceituar a competência. Alguns autores, como o citado, classificam como limite, que é um movimento de fora para dentro. O juiz vem exercendo a jurisdição e a lei limita. E outros autores dizem que competência é a medida da jurisdição. Um diz que é limite. Se for limite, você está olhando de fora para dentro. Se você diz que é medida, significa que o juiz só tem aquela forçazinha ali. Ele não tem mais. Não alcança, não tem. O Estado não deu isso para ele, tá? Não importa o autor que vocês adotarem. Se você for fazer uma prova subjetiva de concurso, você vai falar as 2 coisas. Você vai explicar essa ideia de que a jurisdição é exercida em tese livremente, porque um juiz, ele pode ser juiz em todo o território nacional, é o que o código diz. Só que você precisa de uma autorização legal. Eu dou um exemplo que vocês estão em cima dele.